Oi pessoal, esse é o último vídeo no qual eu tenho por objetivo conversar um pouquinho com vocês sobre as atividades que fazem parte do cotidiano da Serventia Registral Imobiliária. Então, se você conferir o vídeo antigo, ele é um pouquinho mais longo, eu trago mais algumas informações e eu vou finalizar com esse aqui só a título de complementação. Então, nós conversamos anteriormente sobre os princípios que regem, alguns exemplos aqui do que a gente tratou. Princípios que regem aí a atividade registral, quais são os livros da serventia imobiliária, como é o procedimento no que diz respeito ao interessado que deseja concretizar a segunda fase do sistema registral, que ele comparece, apresenta o título na serventia, paga os emolumentos, esse título é lançado no livro de protocolo e ele adquire o direito de preferência. Falamos sobre os livros da serventia registral imobiliária e aqui eu vou pincelar mais algumas informações que fazem parte desse cenário. Então, por exemplo, títulos que podem ser apresentados para registro no cartório de registro de imóveis. Título judicial, por exemplo, aqui um mandado de uso capião. Títulos públicos ou administrativos, a escritura pública que eu venho falando nos exemplos, é o exemplo mais recorrente que eu venho utilizando nos meus vídeos. Títulos particulares, como por exemplo, contratos oriundos do sistema financeiro habitacional, é um exemplo, né? O contrato de financiamento, ele é um contrato particular que pode ser levado para registro. Quais são os requisitos comuns exigidos para registro? Então, para o registro desses documentos. Então, não interessa se é um documento público ou se é um documento judicial. Todos são submetidos à fase do registro. Há uma indicação do título sobre o qual vai se fazer o registro. Todos esses títulos passam pelo exame da legalidade. Mesmo título judicial é submetido ao exame da legalidade. E todos devem obedecer os princípios do direito imobiliário. Quando eu me refiro a instrumentos particulares, aos contratos particulares, necessariamente eles têm que ter firma reconhecida e necessariamente o documento original fica arquivado no cartório de registro de imóveis. Outra informação que é interessante trazer aqui para vocês. A Lei 6.015 traz duas formas de retificação de registro. Então, quando você vai lá na Lei 6.015/73, no artigo 213, parágrafo 1º, ele fala sobre uma forma de retificação administrativa, que seria a retificação que é feita no próprio cartório de registro de imóveis, tá? Então, além de ser um procedimento administrativo, os requisitos são apenas aqueles expressamente previstos no artigo 213 da legislação e apresentada toda a documentação, o registrador vai efetuar o exame da legalidade ou a qualificação do título, ou seja, ele vai verificar o atendimento dos princípios que regem o direito imobiliário. E aí, dependendo do tipo de retificação da qual o interessado esteja solicitando, os confrontantes vão ser notificados, né? Por exemplo, se é uma retificação que resulte em inclusão ou alteração nas dimensões do imóvel, então esses confrontantes vão ser notificados quando na planta não tiver a assinatura deles. Tá? Então, não havendo, por exemplo, nesse caso, não havendo uma impugnação por parte dos confrontantes, a retificação vai ser realizada sem a necessidade de uma instância judicial. Tá? Então, via judicial, artigo 212 da Lei 6.015/73. Então, aqui eu estou conversando basicamente sobre a Lei 6.015, né? Eu estou me fazendo repetir, mas é a mesma legislação. Havendo aí alguma contestação com relação a esse pedido de retificação, essa retificação vai tramitar nas varas cíveis, certo? Então, são aqui possibilidades que podem acontecer. Princípios nós conversamos no vídeo anterior, falamos sobre prenotação, protocolo e direito de preferência. Eu falei rapidamente para vocês sobre o exame da legalidade do título, que aí vai estar também a informação que está lá no artigo, a partir do artigo 183 da Lei 6.015. Então, o documento, quando ele é levado ao cartório de registro, quando os emolumentos são pagos, ele é lançado no livro de protocolo, né, ele é prenotado, é feito o exame da legalidade. Então, do jeito que falei agora há pouco, não importa
Se é um título judicial, se é um título administrativo ou particular, todos passam pelo exame da legalidade. Não tendo nenhum problema com esse título, o prazo para que se efetive o registro indicado lá na legislação é de 10 dias. Havendo algum problema, havendo alguma pendência ou pendências a serem sanadas, o título é devolvido ao interessado para que ele sane as pendências necessárias e novamente leve para a efetivação do ato registral. Pergunta que vocês normalmente fazem: preciso pagar mais de uma vez os emolumentos? De jeito nenhum, tá? Uma vez que você, por exemplo, né, num contexto aqui mais genérico, um exemplo, você leva o título aquisitivo da propriedade para registro e aí você paga os emolumentos, passaram os 10 dias, já vem aí algumas pendências para serem sanadas. Vamos pensar que você sanou essas pendências em uma semana. Leve novamente ao cartório de registro de imóveis e aí você não vai pagar nenhum emolumento, você só leva para que o ato registral seja efetivado. Nesse contexto, pessoal, no qual o registrador devolve o título para sanar pendências, aparece um novo assunto relacionado à serventia registral, que é um procedimento de suscitação de dúvida. Procedimento de suscitação de dúvida, também previsto na Lei de Registros Públicos, ele prevê a possibilidade de o interessado questionar as pendências apontadas pelo registrador. Só que vamos aqui com calma. Como é esse questionamento? Veja o seguinte, não é qualquer pendência. Então, na realidade, é muito comum quem mexe com a área de registro de imóveis dá esse feedback, pode dar esse feedback, de que é razoavelmente comum que a serventia imobiliária aponte pendências a serem sanadas naquele título. Então, não é qualquer situação que pode ser aí convertida num processo de suscitação de dúvida, não é qualquer pendência. São aquelas pendências que, por exemplo, o registrador indica que devem ser sanadas, mas que não vão ter um respaldo legal. É um exemplo que estou dando aqui para vocês. Né? É uma pendência indicada, mas não tem um respaldo legal nessa pendência. Ou então é uma pendência, dado o contexto do caso concreto, impossível de ser sanada, certo? Então, mesmo indicando que não há como sanar essa pendência, se o registrador continuar persistir indicando que é necessário que ela seja resolvida, então existe essa possibilidade de um interessado converter em uma ação. Ela vai ter uma natureza administrativa, mas ela vai ser colocando aqui de uma maneira mais prática, é como se ela fosse aí deslocada para uma instância judicial, certo? Então, após o exame da legalidade do título, se o documento não estiver apto a ser registrado e o interessado não se conformando com as exigências apontadas pelo registrador, por julgá-la sem amparo legal, poderá se socorrer adotando o procedimento de suscitação de dúvida, previsto nos artigos 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos. Todavia, cumpre lembrar que tal procedimento não visa sanar nenhuma irregularidade no título apontada pelo registrador. Então, veja o que eu falei para vocês. Mas tão somente julgar improcedentes as exigências impertinentes, sem amparo legal, totalmente descabidas. O procedimento da dúvida se instaura com o requerimento do interessado para que o registrador declare a dúvida. De posse de tal requerimento, o registrador prepara as razões da dúvida e lança no protocolo a ocorrência, para que a prenotação fique suspensa. Certo? Então, anotadas as razões da dúvida, o interessado será chamado à serventia registral para tomar ciência da dúvida. Assinará dando seu ciente na via que será encaminhada ao juízo competente para julgamento. E a partir de então, começa a contar o prazo para impugnar, por meio de advogado necessariamente legalmente constituído, as razões da dúvida. Então, o registrador, uma vez que o interessado emite a sua ciência, o registrador encaminha ao juízo competente, de acordo com o Código de Divisão e Organização Judiciária de cada estado, os seguintes documentos:
O título, as exigências legais, o requerimento do interessado para suscitação de dúvida e as razões da dúvida consciente do interessado, certo? Se a dúvida for julgada procedente, a prenotação será cancelada, os documentos restituídos à parte, ao interessado, e esse interessado vai ter que cumprir as exigências apontadas. Se a dúvida for julgada improcedente, o interessado apresentará novamente os documentos com o respectivo mandado para que essa se proceda ao registro. Então, se trata de um procedimento que se inicia no registro imobiliário e depois passa a tramitar no âmbito judicial. Para finalizar, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre parcelamento do solo urbano, alienação fiduciária e incorporação imobiliária. Então, vamos esclarecer alguns pontos. Quando eu falo em parcelamento do solo urbano, o meu ponto de referência, agora eu saio da Lei 6.015/73 e vou para a Lei 6766/79. Então, a informação mais importante aqui é você entender que o parcelamento do solo urbano ele pode se dar por desmembramento ou loteamento. Loteamento é quando a divisão do imóvel original, a divisão do terreno original, ela vai se dar com a abertura de vias públicas. Então, na prática, quando vocês conseguem ter acesso àqueles projetos de loteamento que são lançados para venda, o corretor de imóveis, ele costuma mostrar a planta contendo os lotes que estão ali disponíveis para venda. E aí você consegue visualizar na planta que necessariamente é preciso ter a abertura de vias públicas. No desmembramento, não. No desmembramento, o parcelamento do imóvel, do terreno, digamos assim, original, ele vai se dar sem essa abertura, sem essa necessidade de abertura de vias públicas, tá? Com relação a loteamento, necessariamente, por se tratar aí de um procedimento que vai ter essa demanda por abertura de vias públicas, ele vai exigir uma maior documentação. Ele precisa de uma aprovação da prefeitura, né? O projeto de loteamento precisa de uma aprovação da prefeitura do município e, obviamente, tanto o loteamento como o desmembramento, para que produzam efeitos jurídicos, precisam ser devidamente registrados. O loteamento, inclusive, para que ele consiga ser vendido dentro dos parâmetros legais, ele necessariamente precisa ser registrado na matrícula do imóvel original, certo? Bom, eu havia falado para vocês no vídeo anterior sobre unificação e fusão, que seria o contrário, né? Desmembramento e loteamento é o fracionamento de um imóvel, unificação e fusão é a junção de dois ou mais imóveis. Qual seria a diferença? A fusão, ela se dá com a união de imóveis que já estão instituídos no sistema de matrícula. A unificação não, ela acontece com a junção de dois ou mais imóveis que vão pertencer a sistemas diversos. Então pode ser um imóvel matriculado e um outro imóvel transcrito, tá? Com relação, pessoal, vamos seguir aqui, com relação à incorporação imobiliária, vai ser uma atividade, primeiro, é regulamentada pela Lei 4.591/64, é uma atividade exercida com o intuito de realizar a construção por alienação de unidades autônomas ou de fração ideal vinculada à unidade habitacional. Incorporação imobiliária, no contexto mais comum, mais informal, é a compra e venda de imóveis na planta, certo? Quais são os requisitos para que um terreno possa ser aí objeto, um imóvel possa ser objeto de incorporação? Que o terreno esteja apto a receber a construção, que esteja registrado em nome do incorporador e que os adquirentes possam, após a construção, registrar as suas unidades. Então, bom, acho que não preciso a essa altura nem falar para vocês que a segurança, né, minimamente a segurança necessária para que essa transação aconteça, veja o seguinte, na prática aqui o que é que está acontecendo? A pessoa está comprando um imóvel que não existe fisicamente, né? Então, necessariamente essa incorporação precisa ser registrada.
falando aqui, pegando os exemplos, se você de repente recebe ou no sinal de alguma via pública ou então em algum centro comercial a propaganda de apartamentos que estão sendo vendidos na planta, você vai perceber o seguinte, que lá no finalzinho do folder, do flyer que está sendo entregue, vai ter à disposição lá, incorporação imobiliária registrada na matrícula tal, pertencente à primeira, segunda, né, enfim, a serventia registral imobiliária, tá? Se esse imóvel, o imóvel em construção, for vendido sem o registro da incorporação, isso aí vai se tratar de uma contravenção relativa à economia popular, tá? Então, com relação ao procedimento registral para publicitar a incorporação, toda a documentação é apresentada em 2 vias e uma dessas vias fica arquivada no registro imobiliário. Isso é muito, pessoal, isso conversa com uma informação que eu falei para vocês sobre o registro de contratos particulares. Então, contratos particulares que são levados para registro na serventia imobiliária, sempre fica o original, né? Ou o original ele fica arquivado lá na serventia, certo? A partir do registro da incorporação, todas as vendas efetivadas das frações ideais, que vão corresponder às unidades autônomas, vão ser registradas na matrícula do imóvel de maneira sucessiva, conforme sejam apresentadas ao registro. Sem o registro da incorporação, essas vendas vão ficar num limbo jurídico e vão gerar apenas relações obrigacionais e não reais, tá? Com relação à alienação fiduciária, aí a gente tem uma terceira legislação, tem uma carga maior de legislações aqui nesse último vídeo. Então, a legislação correspondente à Lei 9.514/97. Então, a alienação fiduciária ela vai ser um instituto de garantia. O contrato de alienação fiduciária vai ser sempre um contrato acessório que pressupõe a existência de um contrato principal, geralmente é um contrato de mútuo, tá? Para que tenha eficácia real e publicidade, o contrato de alienação deverá necessariamente ser levado a registro junto à matrícula do imóvel. Eu falei para vocês isso também no vídeo anterior, tá? Então, o contrato de alienação fiduciária ele é levado a registro. Uma vez que ele é quitado, o banco emite, a instituição financeira emite um termo de quitação e esse termo de quitação vai ser averbado na serventia registral competente, certo? O artigo 22 da Lei 9.514 vai conceituar a alienação fiduciária de coisa imóvel como sendo o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. É uma espécie de garantia na qual o devedor transfere ao credor a propriedade de um bem imóvel, como forma de assegurar o pagamento de uma dívida previamente determinada, sob a condição de que, após a sua liquidação, o bem retorne à propriedade do devedor. Na prática, como é que essa transação funciona? Vamos pensar que eu quero comprar um imóvel seu, não tenho dinheiro para pagar esse imóvel à vista. O que é que eu faço? Eu solicito uma parte desse valor, vamos pensar que eu tenho uma parte, mas não tenho tudo. Eu solicito uma parte desse valor ao banco. Então, eu pago o que tenho para você, o banco paga o valor que eu solicitei. Fica registrado na matrícula do imóvel que eu tenho essa dívida com o banco. Então, minha dívida já não vai mais ser com você, minha dívida vai ser com o banco. E aí, como é que fica essa relação? Eu me comprometo a pagar a dívida ao banco, mas caso eu não pague, o meu imóvel já está lá como garantia para liquidar essa dívida, tá? Vamos lá, pessoas envolvidas no contrato, o fiduciante, que é o devedor adquirente do imóvel, e o fiduciário, credor, vendedor, interveniente. Essas pessoas podem ser físicas ou jurídicas. Quando o devedor fiduciante paga a dívida, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel. Termo de quitação é averbado no registro imobiliário. Vai se extinguir a propriedade resolúvel, restabelecendo a propriedade plena em nome do fiduciante, devedor, extinguindo-se a condição suspensiva. Caso a obrigação seja descumprida, tornando-se inadimplente o fiduciante, o credor fiduciário, em expectativa real de direito de propriedade, deverá requerer a notificação do devedor para que ele pague o valor devido,
tá? Impondo à legislação por consequência imediata a transferência da propriedade em favor do fiduciário, certo? Então, a posse indireta do fiduciário vai ser transformada em propriedade plena. Volte aqui para o exemplo, né? Voltando aqui para o exemplo, ao comprar o imóvel, eu contraí a dívida com o banco, não fui capaz de saldá-la. Então, o que é que aconteceu? O banco se tornou o proprietário pleno do meu imóvel, do imóvel que eu adquiri em financiamento, certo? Pessoal, esses eram os pontos principais que eu queria tratar com vocês e venho tratando no decorrer desses vídeos, sendo esse aí o último. Então, se tiverem qualquer dúvida, podem postar aqui nos comentários. E se vocês tiverem gostado, também deem um feedback, tá bom? Muito obrigada e fico à disposição de vocês.